gente não pode negar. A Realme tem feito um ótimo trabalho no que se diz respeito a smartphones. E hoje a gente vai testar nada mais, nada menos que o seu mais novo top de linha. Eu estou falando dele, gente, do Realme GT2 Pro. E se tem GT, vocês sabem, Gesiel Taveira. Então não é fraco não. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Mas olha só, pessoal, eles não economizaram no tamanho da caixa não. É uma chapola, rapaz. E olha só, aqui atrás a gente já vê algumas características, como por exemplo, a sua tela 2K. Gostei, hein? 2K. Taxa de atualização de 120 Hz. Presta atenção nesse detalhe. Tecnologia LTPO2. Aí você diz, que diabo é isso? É de comer, Raziel? Não, não é. É de ver. É uma tecnologia que consegue variar entre 1 a 120 Hz. Então, quando ele não estiver usando muita coisa, ou se for alguma coisa estática, parada na tela, ele está ali em 1, economizando bateria. Se for uma coisa muito rápida, que precisa mostrar com fluidez, ele puxa para os 120. Ele tem essa variação. E isso é muito bom, cara. Fora vários outros detalhes que eu falo mais pra frente para vocês sobre essa tela, tá? Aí, dizendo eles que tem um branco, né? É um branco papel, papel tech. Vamos ver como é isso aí. Processador Snapdragon 8, geração 1. Isso é muito bom também. Câmera de 50, mais não sei quanto, que a gente vai testar já já. E essa versão, olha só, que a Realme me emprestou, é de 12 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. É memória a dar com pau. Eita, pega. Mas vamos fazer o seguinte, então, vamos pro que interessa, bora ver esse celular de perto, porque vocês ficam aí enrolando, conversando, puxando assunto, vai lá, vem cá e não mostra o celular. E a gente quer ver é o celular. Olha, a caixa eu já tô vendo, tudo bem que caixa não influencia, não interessa muito, mas nós estamos vendo aqui que ela é muito bem trabalhada. Olha só, o GT aqui, o Pro, ele tem um relevo, um baixo relevo, você passa o dedo, você sente. Tem essa assinatura aqui, que tem que fazer um curso para ler essa assinatura. Tem a certificação aqui 5G, muito top, cara. A caixa realmente caprichou demais. A Realme sempre capricha muito, né, nas suas caixas. Vamos, minha filha, agora desça. Desça, pelo amor de Deus. Bora. Não enganche não, seu filho de uma égua. Pessoal, enquanto ele tá descendo aqui, vocês vão fazendo o quê? Vocês vão tacando no dedo no botão de gostei. Eita, aí é bom demais. E depois, quem não tá inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Pronto, demorou, mas desceu, né? Vamos lá, pessoal, vamos ver. Eita, esbagaçou foi tudo. Eita, Gesiel desmantelado, rapaz. Aí temos aqui o quê? Folhetinhos, chavinha ejetora do chip, que eu mostro já para vocês. Temos mais o quê? Manual também aqui. Temos mais folheto e é basicamente isso. Aí aqui nós temos ele, gente, já indicando que o leitor de digital é debaixo da tela. Ai, pega. Olha, pesado, hein? Na verdade, eu acho que nem é o peso do aparelho, é porque tá enganchado ali. Olha ele aqui, gente. Olha ele aqui. Desça, bora. Desça. Bora, meu filho. Venha, chegue, se amostre pro povo. O povo quer lhe ver, homem. Vá, desça. Não enrole, não. Ah, não vai descer não, né? Olha, agora desça, seu filho. Olha, rapaz, o bicho dá uma sensação de aparelho super premium, viu? Eu já taquei o dedo no botão aqui de ligar e desligar, igual vocês largaram aí no botão de gostei. Câmerazinha no canto ali. Ó, acabamento em metal, as bordas todas em metal. Temos aqui microfonezinho aqui na parte superior, as antenas, ó, esses tracinhos que vocês vê, são as antenas, na verdade, para passar o sinal, entrar e sair o sinal do aparelho. Aí aqui embaixo temos o slot do chip, que eu já vou mostrar para vocês. Eu acho importante mostrar o slot do chip para vocês, que vocês sempre dizem, tu não mostrou, mas daquele celular. Calma, gente, calma que eu vou mostrar agora. Olha só, um chip, 2 chips e nenhum cartão de memória. Não adianta, você não vai conseguir botar cartão de memória nele. E ele tem aquela borrachinha, tá vendo a borrachinha amarelinha ali? Para dar aquela protegida legal contra a água, contra líquido. Mas calma que ele não tem proteção contra a água. Pelo menos a Realme eu não encontrei essa informação, tá? Aí temos mais microfone, temos conector USB tipo C, saída de som. Nessa lateral nós temos o botão de ligar e desligar. Nessa outra, botões de volume aqui. E a traseira é simplesmente sensacional. Deixa eu tirar esse plástico aqui, porque eu tenho que mostrar para vocês todo esse glamour, né? O branco papel, que tem sim uma textura, ela é texturizada. Ele tem esse detalhe aqui que é um charme à parte, né? Tem uma textura diferente, ó, você sente o nome Realme. Então, muito, mas muito bem caprichado. Mas deixa eu colocar ele aqui de lado pra gente ver o que vem mais dentro dessa caixa, porque a caixa é grande, rapaz. Tomara que venha muita coisa. Logo de cara, a gente já vê o quê? A capinha, estilosa que só ela, rapaz. Bonita, ó, fininha, bem fininha. Tem o mesmo detalhe ali, ó, do Realme, do nome Realme.
para manter ali o padrão, né? Você bota a capinha e mantém ali o padrãozinho das letras e tudo bonitinho. Isso aqui eu achei muito bonito. Aqui nós temos um carregador Super Dart, a tecnologia da Realme de carregamento rápido. Ele chama de Super Dart. E é um carregador de 65 watts, então ele é muito potente. Mas vamos ver o que vem mais, porque deve ter mais coisa aqui, né? Temos o que? O cabo USB do tipo C, óbvio que tinha que ser USB tipo C, né, gente? Branquinho lá por dentro, olha só. Do outro lado, padrão USB normal. E aqui, olha só, não temos mais nada. Nem aqui dentro, nem aqui dentro. Isso aqui sai, olha, nem tem aqui dentro. Não tem mais nada, gente. Acabou, não tem fone de ouvido, só isso mesmo. Mas vamos para as configurações iniciais. Hello, meu filho. Hello, mas hello eu quero o Brasil. Cadê você, Brasil? Aqui, português, continuar, Brasil. Venha, meu filho. Aqui, Brasil. Vamos concordar com tudo. Eu li tudinho, todas as coisas eu li. Aí aqui nós temos o Wi-Fi Dual Band, obviamente. Não... Já pensou no celular desse aqui sem ser o Wi-Fi Dual Band? Era um crime, né, gente? Aí não dava certo de jeito nenhum. Eu coloquei, na verdade, o Wi-Fi aqui, a senha. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero testar. Quero fazer alguns testes e voltar aqui para uma segunda parte desse vídeo para mostrar tudinho para vocês, as minhas primeiras impressões com esse aparelho. Agora, se tem uma coisa nesse aparelho que é arretada demais, é a sua tela. E vocês já estão vendo ela aí. Começando pela resolução, que é 2K, gente. Fugindo bastante ali do padrão de mercado, que é o Full HD Plus. Outra coisa sensacional nessa tela é o nível de brilho, que sim, mesmo você debaixo da luz forte do sol, você vai enxergar perfeitamente. E sim, eu fiz o teste lá fora e ele se saiu muito, mas muito bem. A tecnologia dessa tela é AMOLED e ela é fabricada pela Samsung. Gente, Samsung aí fabricando tela para tudo que é marca. Quanto ao tamanho, não é pequena, é uma tela de 6.7 polegadas, só que o aparelho não vira um trambolho na sua mão, devido, lógico, a essas bordas finíssimas, tanto em cima, quanto embaixo, quanto dos lados. Eu particularmente achei tanto muito bonito quanto muito bem aproveitado. E ele tem um monte de certificação, ele tem HDR10 Plus, ele tem a certificação DCI-P3, questão de fidelidade de cores, é uma tela de 10 bits, então se você estiver assistindo um conteúdo que foi gravado, que tem suporte a isso, você vai ter uma imersão, você vai ter uma qualidade muito top de imagem. E claro que a proteção dessa tela também não poderia ser ruim, não poderia ser fraca, e é o Gorilla Glass 7 Victus. Mas aí você deve estar coçando a cabeça nessa hora, né? E perguntando, eita, Rezel, tu falou um monte de coisa aí, mas que eu não sei nem pra onde é que vai. E o tal do Hertz lá, que toda vez tu diz, a taxa de atualização, como é que funciona? Calma lá que eu vou mostrar pra vocês. Se você vir aqui em configurações, ajustes na verdade, né? E vem aqui, olha só, gente, brilho e tela, a gente tem várias configurações. Tem essa opção aqui de exibição de tom natural, né? Onde ele vai entender ali a iluminação do ambiente e vai se adequar de acordo com essa iluminação que você está. Aí tem o conforto para os olhos, é interessante também isso aqui. Intensificador de cor do vídeo. Você percebe que tem um lado aqui que está mais opaco e outro mais colorido, digamos assim, né? Mais bonito. E ele consegue fazer isso. Às vezes você está assistindo um vídeo que não está tão bonita a imagem, você pode ativar, você vai ter ali um ganho de cores na imagem. Tem também o aprimoramento. Se o vídeo está ali meio que dando aquelas engasgadas, você pode tentar ativar isso aqui para dar uma melhorada. Então tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Inclusive a resolução que é 2K, mas você pode optar pelo Full HD Plus, fazendo com que ele não precise ficar processando tudo em 2K o tempo todo. Ou você pode botar em automático e ele vai entender o conteúdo da tela que está sendo mostrado e tudo mais e vai dizer, poxa, será que eu preciso botar no 2K ou será que é melhor deixar no Full HD? Ou ele vai dizer, cara, agora é a hora de botar o 2K. Então automaticamente ele vai fazendo essa mudança, muito legal também. Outra coisa, a taxa de atualização da tela, aqui é onde o bicho pega, porque ele tem uma tela com tecnologia LTPO, fazendo com que ele consiga trabalhar de 1 a 120 Hz. Em vários momentos ele vai economizar a bateria, deixando ali um 10, 15, 20 Hz. Em outros momentos que você precisa de mais agilidade, ele vai jogar para o 120 Hz, dando uma sensação muito gostosa para mexer no aparelho. Mas o ideal é você deixar no automático, que aí ele decide o melhor momento para ficar fazendo essa mudança aí da velocidade da atualização da tela. Gostei demais dessa tela aqui, achei que a Realme trabalhou muito, mas muito bem. A Realme, lógico, em conjunto com a Samsung, porque a tela foi feita pela Samsung. Agora, se tem uma outra coisa que a gente pode elogiar
bastante aqui nesse aparelho é a qualidade sonora, porque sim, eu particularmente gostei demais, tanto pelo fato de ser estéreo, né, sai som embaixo e em cima ao mesmo tempo, quanto, lógico, pela questão do volume e tudo mais. E lembrando que ele tem suporte, lógico, ao hi-res, áudio, né, de alta fidelidade. Se você estiver escutando música, algum áudio, algum conteúdo e tiver um fone, por exemplo, que suporte essa tecnologia hi-res, você vai conseguir aproveitar todo o potencial. Mas vamos lá, vou tentar mostrar para vocês. É difícil, o microfone acaba não captando perfeitamente, né, e a furadeira ligada ali do lado atrapalha pra caramba também, né, meu filho? Pelo amor de Deus, os cabos ali fazendo ali uma obra, meu Deus do céu. Mas vamos lá, deixa eu tentar mostrar pra vocês um pouquinho da qualidade aqui. Não sei se vocês vão conseguir pegar. Ó. Vamos lá. Vai, meu filho, bora! É um áudio bem equilibrado, sabe? Eu particularmente gostei bastante da qualidade, do volume e tudo. Se eu tapar aqui, ó, ele continua saindo som em cima. Não é tão forte e tão alto, mas não é ruim também não. Uma qualidade boa. Lógico que se você abre aqui, ele dá uma imersão muito, mas muito maior. Digna de um top de linha. Não poderia ser diferente, claro, né? Ó. Boa. A qualidade é muito boa. Mas agora nós vamos falar de potência. Já falamos da potência sonora, agora vamos falar da potência do processador desse aparelho, que sim, é o Snapdragon 8 geração 1. Olha só, deixa eu iniciar uma partida rapidinho aqui, só para vocês sentir a potência. Lembrando que já eu mostro para vocês a resolução que ele roda, né, e que infelizmente não é das melhores. O COD tem que atualizar urgentemente aí essa questão, viu? Essa questão de rodar com um FPS mais alto. Cadê? Aqui, estatísticas do sistema, do cinema. Olha, quase eu ia falando do cinema. Aqui em cima ele vai mostrar o FPS, a GPU e a CPU, né? A GPU, lembre-se que é a placa de vídeo, que faz o processamento gráfico, essas imagens 3D que vocês veem tudo. Ó, mas se liga numa coisa, vocês vão ver que ele fica rodando ali basicamente cravado nos 60 FPS, ó, 59, 58, 60. Por quê? Porque o COD não libera a resolução ultra para ele. Ele rodaria com os pés nas costas aqui, mais ou menos a uns 100, 110 FPS, tá? Pode ter certeza disso. Quando o COD atualizar, ele vai rodar bem pra caramba, tranquilão com o FPS lá em cima, cara. Pode ter certeza disso. Porque poder de processamento ele tem. Eu já joguei aqui, o Danilão também. E a gente viu que ele roda bem pra caramba. É muito bom, cara. As configurações desse aparelho são muito boas. Lembrando que a memória... Ó, o filho do ego me matou. A memória interna que tem aqui dentro é UFS 3.1. Então é uma memória extremamente rápida. A memória RAM é DDR5 também. Outra coisa que ajuda bastante no desempenho do aparelho. A memória RAM ser DDR5. Ó, vou matar esse cabo aqui, ó. Eita, pega, caberrão da pega, mano. Não, agora aí, descarregou o pente todo e não matou ninguém. Ei, mas assim, tudo nele, basicamente tudo nesse aparelho, se lascou, filho de uma égua, é super rápido. A memória interna é rápida, a memória RAM também é muito rápida, o processador é extremamente rápido também. Então pode ter certeza que você tem um aparelho aqui em suas mãos, no caso nas minhas mãos, que está preparado para o futuro, cara. Está preparado para chegar aí as atualizações dos jogos, rodar com FPS topado lá em cima e tudo mais. Aí, ó, me lasquei todinho. É melhor eu parar de jogar por aqui, porque eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, ó, pera aí. A qualidade gráfica que ele consegue rodar, ó, no muito alto e no máximo aqui. Só faltou mesmo liberar a opção Ultra aqui, ó. Se liberasse a opção Ultra, pode ter certeza que ele ia rodar aqui a mais ou menos uns 100, 90, 100, 110 FPS, tranquilamente. Mas pera aí, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Olha só, vou sair do jogo aqui, vou entrar aqui em, peraí, cadê? Sobre o dispositivo. O armazenamento, esse aqui é a versão 256, beleza? O processador aqui, ó, Snapdragon 8 geração 1. Versão do sistema da Realme, né? O Android já é no 12, cadê, ó? Versão do Android aqui, ó, 12. E a interface da Realme 3.0. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. A memória RAM, que essa versão tem 12 GB de RAM integrada. E você pode usar 3, 5 ou 7 GB da memória interna para usar como memória RAM. Eu sei que muita gente diz, inclusive eu digo que talvez essa memória RAM Plus não sirva de muita coisa, mas se tá aqui, né, gente? Fazer o quê? Vamos usar. Ativa essa porcaria aí. Se ajudar, maravilha. Atrapalhar,
pode ter certeza que não vai. E só lembrando, pessoal, que a Realme, ela tem trabalhado bastante para melhorar o seu sistema operacional e tem conseguido, viu? Confesso para vocês que ela evoluiu realmente de verdade. Muita coisa, cara, muita coisa mesmo que eles incrementaram, que eles melhoraram e tudo mais. Onde você pode ativar aqui, por exemplo, ó, ativou o modo GT, o modo GT, tá vendo, meu amigo? Não tem pra... Eita pega, rapaz! Não tem pra ninguém não, rapaz. Aí ele bota pra torar mesmo, bota a tela lá em 120 Hz. Faz um bocado de coisa aqui que internamente, né, que a gente não vê. Aqui na barra de notificações, você também, ó, tem muitas funções, gente. Multiscreen, onde você pode transformar ele meio que num computador. Isso aqui é muito legal também, tá vendo? Ó, você conecta numa tela aí e tal, sem fio, precisa nem ser com fio. E você vai ter essa experiência. Tem lá, ó, gravador de tela, Realme Share, NFC. Cara, tem muita, mas muita coisa. Deixa eu desativar o modo GT, que o modo GT bota pra torar na bateria também, porque ele bota o desempenho, bota tudo lá em cima. E assim, não vem muita coisa instalada, muita bagunça não. Vem umas coisinhas aqui e tal, mas no mais é basicamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu particularmente achei de bom tamanho. Mas deixa eu abrir aqui a câmera, o aplicativo de câmera desse aparelho para poder exemplificar para vocês umas coisas. Olha só, a câmera principal tem 50 megapixels. Se você vem para essa câmera aqui, que é a mais aberta, a mais angulada, ela também tem 50 megapixels, o que é legal. Eu só não achei legal porque ela não tem autofoco. Eu queria que ela tivesse autofoco, ó. Não tem. Tá vendo que ela não fica focando? Diferente da principal, que também tem 50 megapixels, mas ó, eu boto aqui minha mão e ela foca, eu tiro a mão, foca lá atrás, eu boto a mão, ela foca aqui. Eu particularmente queria que ela tivesse essa possibilidade. Essa outra aqui não é uma terceira câmera, ela tá usando a câmera principal, tá? Então tá usando essa mesma câmera aqui. Só que se você olha aqui atrás, você vê que ela tem mais uma câmera e dois flashes aqui. E para que serve essa daqui? Eu mostro já para vocês a bagaceira que essa câmerazinha de 3 megapixels consegue fazer. Já eu mostro, se acalme. Inclusive eu vou dar até um spoiler aqui, ó, em mais, você vê que tem várias configurações, tem o modo Pro, tem o modo filme, modo câmera lenta, exibição dupla, aí tem um modo aqui que eu mostro já eu mostro pra vocês, rapaz, tem esse modo mais angulado de 150 graus, pra você que quer tirar aquela foto meio estilo olho de peixe mesmo, foto 3D, ó, o modo foto 3D tem alguns exemplos aqui, ó, você pode fazer umas brincadeiras aqui, ó, tipo assim, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá o boneco ali, eu vou fazer aqui agora, ó, pera ainda, ó, eu vou fazer assim, ó, aí eu vou fazer assim. Eu não sei se é mais ou menos isso que eu tô fazendo não, o que era pra eu fazer, mas vamos lá. Vamos ver o resultado, se prestou. Acho que não prestou muito não, viu? Não ficou muito bom não. É tipo isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó, tipo isso aqui. É pra ser assim, ele vai dando zoom no objeto, né, e vai afastando o fundo. É mais ou menos esse efeito. Vocês viram aí que, né... Eita, rapaz, eu não sei não, esse negócio tá funcionando direito não, para não dizer que, né, o cabo aqui que não sabe fazer o esquema. Mas depois que pega o jeito, vai funcionar. É porque tem que pegar o funcionamento da coisa aqui, gente, que eu tenho que treinar mais. Eita, rapaz, já ia me esquecendo de mostrar a câmera frontal. Olha só, gente, câmera frontal aqui de 32 megapixels. E claro que esse vídeo não vai ser diferente, né? Eu vou mostrar. Eu não quero saber quem botou Bob em careca. Vou mostrar as fotos e um teste de gravação de vídeo que eu fiz com ele. Se liga aí! Agora chegou a hora de a gente descobrir se realmente esse aparelho também é arretado em gravação de vídeo. E lógico, estou começando aqui pela câmera frontal em Full HD. Não, gente, infelizmente ele não grava em 4K na frontal. Pô, Realme, sei não, hein? Mas olha só, tava ali a favor do sol, agora eu estou contra o sol, para vocês poderem ter essa percepção de como é que ele se comporta em uma situação adversa. Tá passando os carros aqui, então provavelmente vai ter um barulho. E prestem atenção também na estabilização da imagem, prestem atenção na captação de áudio, se está boa, se está agradável, como é que tá. Porque agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar para a câmera principal traseira. E se você vem aqui para a câmera principal traseira, aí o negócio muda. Por quê? Porque a gente consegue gravar até 8K. Eita, meus amigos, é isso mesmo. 8K ou 4K 60 FPS, que ao meu ver é o ideal, né? Você que gosta de gravar seus vídeos em altíssima qualidade e tudo mais, coloca lá 4K 60 que ele suporta aqui nessa câmera
e vai ficar sensacional. Realmente uma qualidade muito, mas muito top. Vou ficar contra o sol para ver como é que fica, né? Olha só. E calma que a gente vai testar a câmera Ultra Wide, a câmera mais aberta dele. Será que vai suportar o 4K? Não sei não, tô torcendo que sim. Vamos fazer o seguinte, vou ficar aqui no lugarzinho paradinho e vou mudar para ela. Vamos ver se suporta o 4K. E a resposta é sim, ela suporta o 4K, só o 4K 30. Se você bota 4K 60, ele automaticamente muda para a câmera principal traseira. E se bota 8K, a mesma coisa, muda para a câmera principal, a que eu estava gravando anteriormente. Ela só suporta o 4K 30, que para mim já tá bom, tá de bom tamanho, gente. Não é todo celular que suporta o 4K na câmera Ultra Wide, até outros top de linha aí e tal, mas geralmente os tops de linha tendem a suportar o 4K até 60, né? Principalmente se você pega aí iPhones, os novos iPhones, os Samsung, Xiaomi, não lembro agora se o 12, se ele suporta o 4K 60. Não, eu acho que não suporta. 4K 60 na Ultra Wide não suporta. Mas essa é a qualidade. Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês antes de terminar esse teste de gravação de vídeo. Se liga só. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, gente. Ó, preste atenção. Eu tô com a câmera principal aqui, gravando em 4K e vocês estão vendo essas formiguinhas, né? Eu vou tentar aproximar o máximo que eu consigo aqui com a câmera principal, ó. O foco... Pronto, o foco só vai até aqui. Se eu aproximar mais do que isso, você já começa a não entender nada. Por quê? Porque vai ficando desfocado, desfocado, desfocado. Só que esse celular, ele tem uma câmera microscópica, cara, que consegue fazer um negócio muito massa que eu vou mostrar pra vocês agora. Pronto, pessoal. Agora eu mudei pro modo microscópio. Sim, vocês não estão vendo nada, mas eu vou encostar. Eu vou encostar aqui no tronco. Olha só, agora vocês já estão começando a enxergar alguma coisa. Vamos atrás das formigas, cadê vocês? Aqui, ó, 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 ó. Eita, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tem que ser bem encostado mesmo, gente. Tá encostando no tronco aqui, ó. Ah, e lembrando, não tá acelerado o vídeo, viu? É porque elas andam muito rápido. Ó, olha que massa, ó. Cara, eu tô encostando o celular no tronco, cara. A câmera tá encostada praticamente nas formigas. Olha que legal. E só lembrando que ele também tem o modo de dupla exibição, onde você pode gravar usando as duas câmeras ao mesmo tempo, tanto a principal traseira quanto a câmera frontal. E dá para mudar também, por exemplo, aqui eu coloquei para ficar essa bolinha, mas você pode optar por usar um retângulo, um quadrado. E uma coisa que eu estou percebendo aqui, que eu não gostei muito, é que durante a gravação você não consegue fazer a mudança do formato, tipo, botar a câmera principal aqui e eu no restante da imagem. Tem que parar de gravar para poder fazer a mudança. O máximo que eu consigo fazer aqui, ó, é aplicar um zoom de 2x aqui, um zoom digital, ou até um zoom de 10x aqui. Lógico, digital também, perdendo qualidade. Eu vou dizer pra vocês, esse modo microscópio é arretado demais, mano. Tu é doido que ela faz estrago com um negócio desse. Já pensou se gravasse em 4K, hein? Eita, ia ficar bom demais. E outra coisa, dá trabalho, rapaz. Vocês viram? Eu tive que ficar encostado assim, tava assim no tronco, assim, tava assim, ó, esfregando, quase esfregando o celular. Só que lógico que eu tava de capinha pra não estragar aqui, né? Até porque é emprestado, eu vou ter que devolver hoje ainda esse celular aqui. Então, eu tava lá no tronco assim, ó, tentando focar na formiga. É difícil, cara, de focar, porque a distância focal é mínima, é microscópica. Mas ficou legal, cara, ficou muito legal. Gostei disso aqui. Espero que os outros fabricantes adicione também um modo microscópio aí e que grave em 4K. Bota pra torar aí que a gente quer ver as coisas nos mínimos detalhes. E vocês, gostaram do resultado ou não? Coloque aí nos comentários porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!